Só um aviso para você: aquele a quem Deus escolheu para ser vencedor, ninguém destrói. Sabe por quê? Isaías 43, versículo 13. Por quê? Olha, presta atenção. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando, agindo, trabalhando, é a Deus falando. Quem impedirá? Essa é a palavra para o seu coração, para o Entre Nós e as Escrituras de hoje. Quero agradecer a Deus por essa retomada. Eu sei que foram vários dias que nós ficamos ausentes por algumas necessidades, prioridades, e às vezes a gente tem que dar uma parada em alguma coisa para pôr outra coisa no lugar, né? Não esperava ser tão longa essa minha retomada, mas foi. Mas estamos de volta. Podemos ter algumas quintas-feiras que também não sai o vídeo da reflexão, mas não tem problema. Estamos presentes, tá bom? Lembrando a você que eu preciso que você divulgue, compartilhe. Pense em alguém para você mandar essa reflexão de hoje. Pense num parente, num amigo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like. É muito importante para nós. É muito importante para nós. Faça isso, tá bom? Estamos juntas, tá? Bom, nós falamos sobre vários assuntos desde o primeiro dia que nós começamos Entre Nós as Escrituras, e alguns deles foram parábolas. Citamos, né, fizemos reflexões curtas, mas muito abençoadoras com respeito a algumas parábolas. E agora eu quero comentar com vocês por algumas semanas trechos de livros proféticos das Escrituras Sagradas. Quando nós estamos estudando na teologia a Bíblia Sagrada, nós a estudamos por classificações literárias. Que é isso, irmã Elizabeth? Nós estudamos a Bíblia por classificação literária. Por exemplo, estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando eu estudo os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eu estou estudando o Pentateuco. Mas quando eu estudo, por exemplo, de Josué a Esther, eu estou estudando os livros históricos. Quando eu estudo de Jó a Cantares de Salomão, eu estou estudando os livros poéticos do Antigo Testamento. Mas quando eu vou de Isaías a Malaquias, eu estou estudando os livros proféticos, que são divididos em 2 partes, 17 livros proféticos, os 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Mas esse termo maior ou menor não está se referindo à importância dos autores ou dos profetas. Não. Isso aí está se referindo à extensão dos seus respectivos livros, ao período que eles profetizaram. Então, a reflexão de hoje, que eu citei, Isaías 43, 13, está no livro profético de Isaías, um dos profetas maiores. Na Bíblia Sagrada, ele vem em primeiro lugar como um dos profetas maiores, o livro de Isaías. Bom, o livro de Isaías é um livro que tem uma mescla de informação. Ele é um livro que ele traz mensagens de sentenças, mensagens de consolo, ele mescla mensagens de orientação com respeito à vinda do Messias. Então ele é um livro rico em todo o seu... Por muitas pessoas, ele é um dos... Não tem um profeta que tenha previsto e escrito com maior clareza sobre o Messias do que o livro de Isaías. Então, por muitas pessoas, ele é um livro dos mais importantes como livro profético, porque ele contém assuntos extraordinários. Em Isaías você vê o Deus que fala sobre fidelidade. Em Isaías você vê o Deus que restaura. Em Isaías você vê o Deus que trabalha
por aquele que nele espera. Em Isaías você vê que Deus não tem o culpado por inocente. Em Isaías você vê a miniatura da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada contém 66 livros, o livro de Isaías contém 66 capítulos. Se a Bíblia Sagrada é dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, o livro de Isaías, ele é formado por 66 capítulos, dividido em duas partes principais, 39 capítulos que vão falar sobre o julgamento de Israel, e a segunda parte de 27 capítulos vai falar sobre a graça do Messias sofredor, aquele que viria para resgatar Israel, e ele termina com o julgamento final. Então ele é chamado por muitos estudiosos de a miniatura da Bíblia. Quem foi Isaías? Eu já vou falar com vocês rapidinho a respeito do nosso versículo, tá? Mas como nós vamos falar um pouquinho, alguns trechos de alguns livros proféticos, vamos fazer aqui um resumo bem rapidinho sobre Isaías. Bom, Isaías, ele é um profeta conhecido como profeta messiânico. Seu chamado aconteceu quando ele tinha aproximadamente 25 anos. Ele vivia em Jerusalém, você vai ver isso no capítulo 7. Durante seu ministério, 4 reis de Judá reinaram. Vocês podem ver isso no capítulo 1 do livro de Isaías. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Pelos seus escritos, percebe-se que Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Por muitos, ele é considerado o maior escritor hebreu. Nenhum outro profeta previu e com maior clareza escreveu sobre a vinda do Messias do que o próprio Isaías. Isaías foi casado com uma mulher chamada de profetisa, está no capítulo 8, versículo 3. Teve 2 filhos, você pode encontrar essa história no capítulo 7. Seu ministério foi precedido pelo ministério do profeta Amós e do profeta Oséias, que por algum tempo foi seu contemporâneo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte, mas Isaías e Miqueias se concentraram no reino do sul. Sua mensagem foi uma mescla, eu já disse para vocês, né? Tanto anúncios sobre a fidelidade, como também mensagens de julgamento e... É duro que eu vou falar aqui, mas de maldições pela infidelidade do povo em desobedecer ao Deus de Israel, né? Ao mesmo tempo traz mensagem de consolo, essa que eu li é uma das mensagens de consolo, traz mensagem de arrependimento, traz mensagens de perdão, também fala sobre bênçãos futuras, ele descreveu detalhadamente sobre a obra do Messias. Então, é um livro muito interessante de ser estudado, contém ensinamentos ricos e importantíssimos, mas o que eu quero deixar para o seu coração, nesses 2 minutos que restam, é sobre a mensagem de esperança. Não obstante Israel ter vacilado por inúmeras vezes, não obstante ter passado por exílios terríveis, há uma mensagem de esperança para Israel, e essa mensagem de esperança é para o seu coração também hoje. E eu citei o versículo 13 do capítulo 43, mas eu quero mesclar também alguns outros versículos. Por exemplo, no capítulo 43, que foi o que eu citei, no versículo 2 vai falar que quando você passar pelas águas, isso o Senhor estava se referindo a Israel, mas essa mensagem é para nós. Quando você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Quando você passar pelo fogo, ele vai estar com você também, e esse fogo não vai te queimar. A chama não arderá em ti. Quando você passar pelas águas, essas águas não vão te submergir, ou seja, não vão roubar a sua vida. Porque eu sou o Senhor, Deus de Israel, o Santo de Israel, aquele teu Salvador. Todo o capítulo 43 de Isaías tem uma mensagem rica de consolo da parte de Deus, onde vai mostrar que só Deus tem o poder de resgatar Israel. E que algumas circunstâncias que Israel passou, mesmo nos momentos de fraquezas, o Senhor estava de olho em Israel. E aí ele fala de situações diversas que o povo passou e passava e ele estava presente. E em nenhum momento da sua vida você esteve só.
Por mais que você passe por situações que pareçam insuportáveis, Deus está presente nessa situação. Contanto que se ele não tivesse presente, realmente você nem viva estaria. Ano de 2024 começou e a gente não sabe nada do que vai acontecer. As previsões econômicas, as previsões não são boas. Mas uma coisa você pode ter certeza no seu coração. Aquele que é o regente do universo, aquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que só ele pode intervir na situação na hora que ele quiser, aquele que tem o controle nas mãos. Ter o controle nas mãos é isso, é saber que Deus pode interferir na história a hora que ele quiser. Esse Deus poderoso está dizendo para você o seguinte, não temas porque eu estou contigo. Ele está dizendo no verso 10 do capítulo 43, vocês são as minhas testemunhas, servos a quem eu escolhi. Lembra da primeira frase que eu falei? Se Deus te escolheu, ninguém pode te destruir. Só olha bem. Vós sois as minhas testemunhas, a quem eu escolhi, para que creiais, saibais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim, nenhum Deus se formou, que depois de mim, ninguém haverá, nenhum outro haverá. Ai, que coisa mais linda, gente. Não há quem possa impedir. Antes que o sol despontasse, pela primeira vez na história da humanidade, ele já existia. Então, descansemos no Senhor, porque nós não temos o poder de acrescentar um palmo à nossa estatura. Nós não temos condições de mudar nada no nosso amanhã, mas Deus tem. E Ele vai fazer. E Ele chega. E ainda que pareça que Ele não está perto, Ele está. E ainda que pareça que nada está acontecendo, está. Ainda que o seu coração não tenha visto uma resposta diante daquilo que você está pedindo, não desista de crer que antes que o sol nascesse pela primeira vez na terra, ele é. E que não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos, porque operando ele, ninguém impedirá. Quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho essa certeza, eu vou lá para o verso 18, que também o Senhor estava dizendo através do profeta Isaías para Israel. Algo interessante, eu tomo posse dessa palavra. Não vos lembreis das coisas passadas. Águas passadas não toca moinho. Se tiver que voltar no passado, volte para tirar lições de experiência para avançar. Mas não fique navegando no passado, porque não vai trazer nada de bom para você. O passado a gente lembra as experiências que a gente teve para a gente avançar. Não voltar para ficar preso lá. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso está falando a respeito da pessoa que fica preso no passado, no que foi, no que fez. O que eu fui, o que eu fiz. E agora? Bora fazer! Não pode parar. Não posso viver, porque vai chegar a hora que eu não vou conseguir fazer mais nada mesmo. E aí? Quando a idade bater, quando chegar a nossa hora de ir embora dessa terra, o que você vai fazer? Não dá tempo de fazer mais nada. Dá? Então, enquanto temos força para falar, para caminhar, vamos fazer a obra de Deus. O que a gente fez, glória a Deus pelo que a gente fez. Mas e agora? Agora vamos fazer. Deus tem sempre coisas novas. Você quer ver? Eis que farei, e aqui eu encerro a minha reflexão. Eis que farei uma coisa nova. Toma posse disso? Você consegue abraçar isso? Que Deus tem coisa nova para você?
Que a circunstância não é capaz de impedir que Deus faça algo novo por você? Hã? Que Deus tem registrado? Hã? Que Deus tem a história sua na palma da mão? Hã? Eis que eu faço uma coisa nova. Sairá a luz, porventura não sabereis? Ele vai pôr caminho no ermo. Ele vai pôr caminho no deserto e rio no ermo. Fica tranquilo. Que Deus tenha maior. Que Deus tenha melhor. Hã? E se as aflições estão te prendendo e falando que não vai dar certo, descansa no Senhor. Se você ficar firme com Jesus, se você não apartar do livro dessa lei, deixa o resto com Ele. Ele vem com coisa nova aí. Aguarde. Beijo pro seu coração. Feliz 2024 até quinta que vem. E nós vamos falar o trechinho de um outro profeta.